E aí, ó, caiu síndrome de BC no concurso de estomatologia desse último concurso de Manaus, SEMAD, Secretaria Municipal de Saúde. A síndrome de BC é uma doença, multissistêmica, caracterizada tipicamente, né, pelo envolvimento das mucosas. Só que aqui eu tenho que fazer uma consideração, porque eu falei muito dessa questão autoimune, mas a melhor, por isso que eu não coloquei isso aqui, eu tenho que fazer essa consideração, porque eu fiquei batendo muito na tecla de autoimune, e aí vocês vão ficar meio que pensando em colocar alguma coisa autoimune aqui, e não é, tá? Não é que não é, mas muitos autores não, eles preferem colocar como uma doença inflamatória. Então aqui é importante esse processo. Como eu falei lá no começo, no primeiro slide, que é uma vasculite, lembra da ABC como uma vasculite, tá? Porque eu fiquei falando dessa questão de doença autoimune, de corticoide, tudo, mas pensa na ABC mais como uma doença inflamatória, porque senão eu vou confundir, vocês vão errar uma questão dessa. Então aqui lembrar que a doença de BC é melhor definida como uma vasculite, aí seria melhor falar de inflamatório, não doença autoimune. Então, tudo bem? Então, vamos só fazer um apanhado geral para direcionar os estudos de vocês. Então, quando a gente falar de doença de BC, vocês vão lembrar de doença inflamatória ou vasculite. Lembra do sufixo "ite", né, que é uma inflamação nos vasos sanguíneos ou nos tecidos próximos ao vaso. Então, aqui, síndrome de BC é uma doença inflamatória multissistêmica. Daí a gente já elimina a alternativa A e elimina a alternativa D, tá? Tipicamente, pelo envolvimento das mucosas, pode ter ocular? Pode. Pode ter genital? Pode. Pode ter bucal? Pode, mas daí depois ele fala ainda a cavidade oral. Então, aqui não vai ter a bucal, se bem que aqui a gente não tem, né? Bucal. E as alternativas que ficaram, né? A B, C e a E seriam, né? Ocular e nasal. Na verdade, pode ter nasal, tá? Só que não é o mais frequente. Não é o mais frequente é genital. Então, genital e ocular. Então, isso é importante. E produzindo nessa última localização, que seria a cavidade oral, lesões semelhantes às encontradas na estomatite aftosa recorrente. Então, só queria deixar isso bem claro, como caiu uma questão agora, ó. Então, é a importância de saber. Então, no seu resumo, o que você vai colocar? Síndrome BC, uma vasculite, então é uma doença inflamatória. Qual as mucosas mais envolvidas? Aí você vai colocar genital, ocular e bucal, obviamente, ou oral. E aí dão lesões semelhantes ao quê? Semelhantes à estomatite aftosa recorrente. Perfeito, gente? Então, aquilo tudo que a gente estava falando, de saber as alternativas, é importantíssimo, porque é um indício do próximo assunto a ser perguntado. Então, a ABC não tinha, se eu não me engano, não tinha questão falando da BC tipicamente, mas, ó, 2020 caiu, 2022. Último concurso. Alternativa aí. É uma de 2021, ó, super atual. Odontologia hospitalar. Assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, ou seja, o dente está apresentando boa estrutura, né? Ou seja, ele não está fraturado, não está com, né, com uma cárie que está destruindo completamente a coroa. Quando ele coloca boa estrutura, a gente já pensa, o dente não tem. Ele vai ter ali, pode ter ali uma restauração, né? Uma restauração classe 1, sei lá. Mas ele está com uma boa estrutura. Mas ele apresenta aqui, ó. Aí o assunto vem. Lesão endo... Eita. Então, lesão endoperiodontal. Gente, como é que isso é abordado? Lesão endoperiodontal. Primeiro, nomenclatura. Vocês podem ter lesão endopério, lesão endoperiodontal, lesão endodôntico periodontal, lesão perioendodôntica.
Então, tem várias nomenclaturas para a mesma doença. Então, ele está colocando aqui, ó, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento. Ele quer saber tratamento, tá? De um dente que apresenta, ele já diagnosticou para você. Você não precisa falar de diagnóstico de lesão endopério, ele está falando para você qual é o tratamento, tá? Uma lesão endopério classificada como grau 1, grau 1 é, se você quer pegar e identificar lesões endopério, grau 1, grau 2, cada uma tem uma característica, mas isso é muito específico. Não vai cair, dificilmente vai cair para vocês aí na FGV, tá legal? Qual são as características das lesões endopério classificadas como grau 1, ou grau 2, ou grau 3? Só para que vocês tenham uma noção, tá? Segue mais ou menos o mesmo padrão de mobilidade dos dentes na periodontia, tá? Então, é o grau de mobilidade, tá legal? Grau de perda óssea e tudo mais, tá? Por isso que classifica em grau 1, grau 2 ou grau 3. Mas isso não vem ao caso porque não é o diagnóstico que ele quer. Então, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, lesão endoperiodontal, sem dano radicular. Então, você já vê que, ó, sem dano radicular, em pacientes sem periodontite. Tá legal? Letra A. Qual é o tratamento? Raspagem da bolsa periodontal. Primeiro raspa, depois trata endo, depois restaura o dente. Essa é uma das alternativas. Alternativa B. Trato a endo, raspo depois e restauro. Vocês perceberam que a A e a B é raspar primeiro, trata depois, endodonticamente, e restaura. Depois ele inverte. Primeiro trata a endo, depois raspa e aí faz a restauração. Beleza? Estou colocando a B aqui. Exodontia. É uma alternativa C, né? Exodontia, instalação de implante dentário e prótese. Antibiótico terapia, preservação, bochecho antisséptico, antibiótico terapia e preservação. Tá? Eu estou vendo aqui no chat que todo mundo está colocando a resposta B. Vamos ver se é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças endopério. Primeiro, nós temos, na nomenclatura das doenças endopério, nós temos a endopério. Tá? Vamos falar das endopério. Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário. Aí depois inverte. Lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário e as lesões endopério verdadeiras. Essa é a classificação. Se você procurar no livro do Lind de pério, é assim. Se você procurar nos livros de endodontia, essa é a classificação mais utilizada. Existem outras, tá? Porque agora, por exemplo, no livro do professor Consolaro, ele coloca uma outra classificação. O livro do professor Bombana, né, quem falecido professor Bombana, que inclusive foi meu orientador do mestrado, ele coloca também, sugere uma outra classificação, mas a classificação normal é essa mesmo, tá? Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica que causa pério, lesão pério que causa endo e a lesão endopério verdadeira. Tá? Identificar essas doenças uma parte diagnóstica é um pouco mais difícil na parte clínica. Clinicamente é difícil. Aqui, para nós, na teoria, não é tão difícil assim. Bom, independente disso, tá? Se foi a endo que causou a pério ou a pério que causou a endo, o tratamento dessas doenças é um só. Presta bastante atenção. Como é que você trata a doença endopério? Primeiro você trata a endo. Começa pela endo, depois vai para a pério. Legal? Então, você começa pela endo, faz o preparo, porque geralmente essas lesões endopério, elas estão associadas a dentes sem vitalidade. Geralmente. Ou, se tiver vitalidade, com algum comprometimento pulpar. Se tiver com vitalidade, com comprometimento pulpar e dor, não tem porquê, pensa comigo, isso aí vai do bom senso, você mandar o cara para pério para depois fazer a endo. Não tem muito bom senso nisso. O cara está com dor. Então você vai abrir a endo primeiro. Então você primeiro faz a intervenção na endo. Vamos pegar, esquece a parte de polpa viva e vamos pegar um caso de polpa morta, que está com envolvimento endopério. Não adianta nada você mandar para pério se aquele dente está inteiro cheio de bactéria dentro do seu endodonto. Existe contaminação, existe comunicação do meu endodonto com o meu periodonto. Essas comunicações,
Elas são através das próprias ramificações anatômicas do canal radicular e também pela permeabilidade dentinária. Não esqueçam da permeabilidade da dentina. Não é só comunicação da polpa com o periodonto, né? Seja ele lateral ou apical, através de ramificação do canal colateral, canal secundário, canal, né? Lateral, canal acessório. Não é só eles que comunicam. A própria permeabilidade da dentina também faz com que exista essa comunicação de dentro para fora e de fora para dentro. Então, tanto o endodonto influencia com o periodonto, como o periodonto influencia no endodonto. Se eu tiver uma doença endodôntica, provavelmente eu vou ter repercussão no meu periodonto e vice-versa. Legal? Existem até trabalhos que demonstram isso, né? Tem um trabalho muito interessante, onde eles pegam, para você ter ideia, eles pegam um trabalho, não se eu não me engano, da Maria Esperança, tá? Onde ela pega dentes extraídos, corta a coroa, faz o preparo, faz aumento da permeabilidade dentinária com EDTA, tá? Aí o protocolo é esse, você tem que colocar EDTA lá dentro para aumentar a permeabilidade, aí ela coloca medicação com hidrólise de cálcio dentro do dente, nada fora, dentro do dente. Dentes que foram extraídos por problemas periodontais, que estavam em sucessivas raspagens e tudo mais. Aí ela pegou o dentinho, encheu de hidrólise de cálcio e fechou, selou tanto no forame quanto na abertura, né, do canal radicular. E colocou nas placas de Petri contaminadas. Placas de Petri com contaminação, com colônias, né, com colonização bacteriana, cultura bacteriana. E colocou o dentinho. E aguardou 24 horas. O resultado foi um halo de inibição, né, do crescimento bacteriano ao redor daquele dentinho. Ou seja, ela colocou hidrólise de cálcio dentro do dente e o halo de inibição foi para fora. Por quê? Porque a medicação colocada dentro do canal tem ação lá fora. Esse trabalho é clássico. E esse trabalho, ele justificou ou reforçou o protocolo de se fazer primeiro a endodontia. Então, sempre que eu tenho lesão endopério, faz a endo primeiro, depois você faz a pério. Você pode fazer a endo primeiro, na toda a primeira sessão, até a medicação, levar para a periodontia e depois obturar. Também tem esse protocolo. E depois você restaura. Legal? Mas, se você não vai fazer a fase medicamentosa, você faz primeiro a endo, depois você manda para a pério e depois restaura. Então, vocês estão corretíssimos, né? Quando você fala de que o tratamento para esses casos de endopério é tratamento endodôntico primeiro, depois raspa e depois restaura. Né? Exodontia, lógico que não, você não vai tirar um dente porque ele tem um problema endopério, né? Principalmente, está escrito ali, ó, grau 1, sem dano radicular e um dente com boa estrutura. Ele já está te dando as dicas para você falar assim, ó, não, tirar não vai. Antibiótico terapia. Gente, em endodontia, já vou colocar aqui, vocês vão ver, já vai ser um spoiler para uma outra questão que vai vir mais adiante. Quando que eu dou antibiótico? A gente conversou, acho que isso aí na outra aula, quando a gente falou de urgências, tá? Vou relembrar vocês. Quando que eu dou antibiótico na endodontia? Estou falando das outras áreas. Endodontia. Eu dou em 3 situações básicas. Eu dou antibiótico em pacientes que estão prostrados ou com febre, prostração e febre, em pacientes que estão com abscessos que eu não consigo drenagem e em pacientes imunossuprimidos. Lógico que também tem a profilaxia antibiótica, né, prévia, né, que é quando você tem pacientes que têm problemas cardíacos, né, onde você tenta evitar uma possível endocardite. Então, tem esse aqui, mas esse aqui é a profilaxia antibiótica de todas as áreas. Estou falando na endo. Na endo, então, repetindo, eu dou antibiótico quando? Tem até um meme, né, que saiu aí na internet, aí, direto. Não se dá antibiótico para pulpite. Legal? O cara levantar uma placona assim, não se dá antibiótico para pulpite. Primeiro caso. Achei bem engraçado isso, porque tem muita gente dando antibiótico para pulpite. Antibiótico a gente dá, então, quando você não tem drenagem, o cara está com abscesso, você tenta drenar via canal, não tem via cirúrgica, não tem ponto de flutuação, não consigo via de drenagem, dá antibiótico pro cara, para evitar a disseminação bacteriana. Isso aí pode cair na corrente sanguínea, dar septicemia e tudo mais. Então dá antibiótico pro cara.
Se o cara estiver prostrado, ou seja, o sistema imunológico do cara caiu, o cara está prostrado com febre, dá antibiótico pro cara. E aí é independente se você conseguiu drenar, não drenou, beleza? Mas tem que estar lá escrito, paciente com febre, você entra com antibiótico. Legal? E os imunossuprimidos, por exemplo, paciente transplantado. Paciente que fez transplante de rins, está com infecção dentária. Opa, para pensar que você vai dar aqui no antibiótico psicado. Legal? Fora isso, nada de antibiótico. Então, esquece antibiótico terapia para problema de endopério. Bochecho de antisséptico não cura nada, né, gente? Tá? E aqui, então, a gente ficaria entre a A e a B. Lógico, é só saber qual é a sequência certa. Beleza? Vamos lá. Assinale a opção que corresponde à forma de doença periodontal que apresenta no longo prazo o pior prognóstico em termos de manutenção dos dentes. Então vamos lá, já que nós estamos falando, primeiro, gengivite ulcerativa necrosante, né? Não vamos pensar, já dá para a gente descartar, já que prognóstico em termos de manutenção dos dentes, mesmo sendo uma situação aguda, é uma gengivite. Vamos pensar nas periodontites. Então, eu tenho periodontite crônica e periodontite agressiva. O que é pior? Agressiva, lógico, o nome já diz, né? Ainda mais generalizada. E se você imaginar que ela ocorre em jovens, com a tendência a ocorrer mais em jovens, ele tem a vida inteira, no longo prazo, para as coisas irem piorando. Então, ao longo prazo, não é uma periodontite, mesmo que seja uma periodontite crônica avançada, tá? Ela demorou para levar um bom tempo para acontecer isso daqui e ela vai caminhar lentamente. Então, uma periodontite agressiva generalizada, em termos de prognóstico para o paciente, seria pior. A periodontite agressiva é só em jovens? Pode acontecer em pessoas de meia idade? Pode sim. A gente, uma das diferenças, Dominique, é o seguinte, que naquela primeira classificação de 89 se levava muito em conta a questão da faixa etária, né? Ia acontecendo as coisas de acordo com a idade, você ia classificando. Na classificação de 89, de 99, perdão, de crônica e agressiva, já se procurou pensar nas características clínicas, nas características microbiológicas, radiográficas dessas doenças, e nem tanto na parte de faixa etária. Então, você pode ter uma periodontite agressiva em pessoas de meia idade? Pode, se ela tiver as características, né, do que é uma periodontite agressiva, sim, ela pode, tá? Como o contrário também, mas não é o comum. Até porque um paciente com periodontite agressiva, a tendência é ele ter, quando jovem, e se não tratar, ele pode eventualmente nem chegar à meia-idade com alguns dentes, né? Tá? Mas pode sim. Então, essa questão de crônica e agressiva, ela tenta não levar tanto em consideração a questão da faixa etária. Essa questão aqui é interessante também. Ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, mas vamos entender. Nociceptores, deixa eu só limpar aqui. Peraí. Nociceptores são receptores sensoriais que enviam sinais que causam a percepção da dor. Ok. Então, esse é o contexto da pergunta. Sobre os nociceptores, assinale a alternativa correta. Na primeira afirmação fala assim. Então, só para a gente contextualizar, o nociceptor é a terminação nervosa do neurônio que capta sinais nocivos. Inclusive, a prostaglandina que a gente viu naquele esquema, ela estava justamente ativando nociceptores, tá? Legal. Aí ele fala aqui, ó, os receptores da dor inflamatória são monomodais. O que significa isso? Que eles respondem a só um tipo de estímulo. Mono é um tipo. Então ele está falando o quê? Que os nossos receptores só respondem a um tipo de estímulo. Não é verdade. Os nociceptores são polimodais. São polimodais, né? Se você, por exemplo,
Pegar um martelo e martelar seu dedo na parede, isso vai doer. Por quê? Porque os nossos receptores são sensíveis a estímulos mecânicos. Se você colocar seu dedo e deixar no fogo, vai doer, porque os nossos receptores respondem a estímulos térmicos, mas a estímulos nocivos. Ou seja, isso significa dizer que eles são polimodais e não monomodais. Então, você já elimina isso aqui. Os nossos receptores, opção B, os nossos receptores são de baixo limiar de estabilidade. Ih, o que é isso, professor? Baixo limiar de estabilidade. O que significa isso? Que qualquer estímulo provocaria a sua ativação. E é isso que acontece? Aqui na minha mão, por exemplo, eu estou cheio de nociceptor. Qualquer coisa que eu colocar aqui na minha mão vai doer? Qualquer coisa que eu colocar aqui? Não. Não. Então, eles têm um alto limiar de estabilidade, não baixo limiar de estabilidade. Então, você já descarta isso aqui também. Os nossos receptores não captam, respondem ou sentem estímulos normais. É isso. Essa é a alternativa correta. Né? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, na minha mão. Nossos receptores estão aqui, ó. Eu tô aqui, tá doendo minha mão? Não, porque isso aqui é um estímulo que não é nocivo. Esse estímulo que não é nocivo, ele chama de estímulo normal, tá? Não é nocivo esse estímulo, por isso que eu não estou ativando os nossos receptores. Agora, vamos eliminar as outras, ó, porque essa questão ela tem um nível de dificuldade maior. Vamos eliminar as outras. O mínimo estímulo térmico, mecânico ou químico é capaz de ativá-los em seu estado normal. Não, nem sempre. Né? Tudo bem que o estímulo térmico ali, debaixo do fogo, vai doer. Mas, por exemplo, você colocar sua mão na frente do sol, isso já vai doer? Já vai estimular a dor? Você encostar sua mão na parede, isso já vai estimular a dor? Não. Tem que ser um estímulo de alta intensidade, não um estímulo mínimo. Senão a gente estava ferrado. Se qualquer estímulo mínimo estimulasse os nossos receptores, a gente estava ferrado. A gente teria uma sensibilidade muito maior. Então também está errada essa D. E podem se tornar sensíveis ao receber um estímulo que normalmente não causaria dor. Condição essa chamada de hiperalgesia. Ou essa aqui pode confundir. Essa aqui pode confundir. Essa aqui pegou ali para confundir o cidadão. Ó, podem se tornar sensíveis ao receber um estímulo que normalmente não causaria dor, condição chamada de hiperalgesia. De fato, por exemplo, quando a região está inflamada, pensa numa exodontia que você fez no seu paciente. A região está inflamada. Muitas vezes o paciente, só de alguém encostar de forma um pouquinho mais agressiva, o paciente vai falar, ai, que dor, tá doendo aqui. Encosta não que tá doendo. De fato, isso acontece. Mas isso não chama hiperalgesia. Isso não chama hiperalgesia. O conceito de hiperalgesia é uma sensibilidade maior a estímulos que já provocam dor. Hiperalgesia é uma sensibilidade maior a estímulos que já provocam dor. Isso aqui, ó, quando o estímulo que normalmente não causa dor está causando dor, isso não é hiperalgesia, isso é chamado de alodinia. Alodinia. Né? Então, essa aqui foi para pegar o cidadão. Ou seja, como a gente já tinha visto, a alternativa correta, opção C, tá?